Bom dia, boa tarde, boa noite, piratinhas. Tudo bem? Olá, Pires. Olá, Piras. Fala, Basílio. Fala, piratinhos. Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal do Pires e do Piras, o canal dos piratas. E no episódio de hoje, a gente vai falar de um pirata com uma das piores famas dos 7 mares. Isso mesmo, um pirata que era conhecido como brasileiro, mas na verdade ele nasceu mesmo na Holanda. Mas como ele aprontou muito no litoral do nosso país, principalmente na Bahia, ficou conhecido como Roque e o Brasiliano, ou Roque brasileiro mesmo. Ó, Basílio, e ele era um pirata muito malvado mesmo, como dizem? Sim, era um pirata muito bravo, muito cruel. E se alguém olhava torto para ele, o Roque brasileiro já chamava para a briga. Era muito temido por causa disso. Oi, Basílio, tudo bem? Pois é, dizem até que se alguém recusasse a tomar umas bebidas com ele, ele já ameaçava balear o sujeito. Isso mesmo, Piras, isso mesmo. Mas vamos lá. O Roque brasileiro teria nascido em Groningen, na Holanda. A gente fala teria nascido porque nunca se tem muita certeza dessas coisas, principalmente quando se trata de gente como o Roque. E ele ficou famoso por sua participação no Brasil no período da ocupação holandesa, entre os anos de 1630 a 1654. Os holandeses ocuparam o Brasil na época do Brasil Colônia, não é, Basílio? Isso mesmo, Pires. Entre 1630 e 1654, como eu disse. Os holandeses invadiram o nordeste do Brasil. Eles queriam dominar a produção de açúcar daquela região. E quem governou as regiões ocupadas pelos holandeses naquela época foi o Maurício de Nassau. O Maurício de Nassau era um militar alemão da Companhia das Índias. E ele fez várias melhorias naquela região quando administrou o lugar. Muito interessante, muito interessante. Ele recuperou os engenhos de açúcar que foram abandonados por causa da guerra entre Portugal e Holanda. Também tornou obrigatório a plantação de mandioca, uma fonte importante de alimentação para a população, e proibiu até a população de jogar lixo nas ruas. Bastante civilizado ele, hein? Bastante civilizado. Mas o que era a Companhia das Índias, hein, Basílio? A Companhia das Índias, também chamada de Companhia das Índias Ocidentais, eram organizações comerciais criadas para explorar os continentes africano e americano no século XVII. A que ficou mais famosa foi a Companhia das Índias Ocidentais Holandesas, que queria acabar com o poder econômico da Espanha e Portugal, as principais potências econômicas daqueles tempos, como a gente já viu aqui no canal. Basílio, como que o Roque brasiliano, eu vou chamar ele assim, tá bom? Entra nessa história toda. O Roque brasileiro, ou Roque brasiliano, era um pirata que, na verdade, atuava como um bucaneiro. Ele trabalhava a serviço do governo holandês e saqueava e pilhava os navios portugueses e espanhóis. Com o fim da ocupação holandesa no Brasil, quando os portugueses conseguiram expulsar os holandeses, o Roque foi para Port Royal, na Jamaica, em 1654. E em 1670, ele foi capturado na região do Campeche, no México. Foi capturado pelos espanhóis, que o levaram lá para a Espanha. Mas lá ele conseguiu escapar. Comprou um navio de seu colega de profissão, que também era bucaneiro, o francês François Olonais. Eu não sei direito como fala o nome dele, mas vocês podem ver o jeito que escreve na legenda abaixo dessa foto dele aqui na tela. Basílio, e dizem que esse François aí também era bastante malvado, não é? Sim, Pires. Ele era considerado um dos bucaneiros mais selvagens dos mares. Mas Basílio, o que eram os bucaneiros, hein? O que eram os bucaneiros? Os bucaneiros, Piras, eram piratas, mas trabalhavam para alguns países. Eles eram contratados pelos reis ou rainhas de alguns países para atacar os navios e regiões inimigos. E isso era o que o Roque brasileiro fazia. E dizem
ele tinha muito ódio, principalmente dos espanhóis. Falam que ele tinha o costume de queimar vivos seus inimigos, entre outras coisas bem malvadas. Eita, Basílio, ele era bem malvado mesmo, hein? E feio pra caramba, hein? Sim, Piras. Aparentemente, beleza não era muito forte dele, não. E além de ser feio pra caramba, conforme as imagens que a gente tem dele, né? Era bastante malvado, um psicopata dos mares, beberrão e tido como um libertino, um pirata ou bucaneiro, naquilo que eles tinham de pior. Não se tem muita informação sobre o rock brasileiro por aí, sabe? Mas dizem que ele desapareceu em 1671. Mas se vocês, piratinhas, quiserem mais informações sobre o período que o Nordeste do Brasil foi ocupado pelos holandeses, tem um livro muito bacana sobre isso, escrito pelo historiador Evaldo Cabral de Melo, chamado O Brasil Holandês. Muito legal mesmo. Sim, muito interessante este livro. Isso mesmo, pessoal. Bom, essa foi a história do rock brasileiro, ou Rock e o Brasiliano. Espero que tenham gostado e aguardem mais histórias de piratas ou de acontecimentos do Brasil da época do Brasil Colônia. E se vocês gostaram do episódio de hoje, não se esqueçam de curtir ou se inscrever no canal, o canal do Pires e do Piras, o canal dos piratas. Bem-vindos a bordo e até a próxima, piratinha. Tchau, pessoal. Tchau, hein? Hasta la vista, piratinhas. Até nosso próximo episódio.